Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência a respeito do inglês. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei com zero de inglês. Eu conseguia ler algumas coisinhas e alguns livros de inglês, que estavam escritos em inglês, e era só isso que eu conseguia fazer e usava muito o Google Translate. Meu primeiro dia aqui na Irlanda, eu lembro, já cheguei dando bola fora já no aeroporto. Uma pessoa irlandesa, uma senhora irlandesa, foi contratada pela agência que eu fechei no Brasil para me buscar no aeroporto aqui. Quando eu fui entrar no carro, já dei uma bola fora, fui entrar do lado errado, que o lado do passageiro aqui é o lado do motorista, e eu fui entrar daquele lado e foi engraçado. Mas falando um pouco do curso, do que é fazer um intercâmbio aqui na Irlanda, acho que o interessante é você pensar qual que é seu nível de inglês, o que você espera disso, em quanto tempo você quer evoluir com o seu inglês. Tudo isso acho que você tem que pensar antes de fazer um intercâmbio. Qual que é o meu nível agora, qual que é o nível que eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar nesse nível de inglês. Quando eu vim para a Irlanda, eu lembro que eu estudei mais ou menos 3 meses de inglês no Brasil, mas o que eu aprendi em 3 meses, eu aprendi aqui em 2 semanas. Mas não é culpa do Brasil isso, porque no Brasil você estuda inglês na escola, sai da escola, você vai falar português. Agora aqui não, aqui você estuda inglês, você sai da escola, você vai falar inglês. Você vai no mercado, você vai falar inglês. Então, todo lugar você vai ler, vai ter que escrever, vai ter que falar em inglês. A minha máquina de lavar louça acabou de lavar louça. Esqueci desse detalhe, esse barulho aí. Ah, acho que eu vou editar depois. É, Quando eu vim pra cá, minha professora, eu lembro até hoje, minha professora de inglês falou eu tinha até comentado com ela, falei, vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, vou ficar um mês lá e vou voltar falando inglês. Ô, dó. Ela falou pra mim, não, você estuda pelo menos um ano, Sérgio, fica bacana no seu inglês, é um pouco já legal no inglês, estuda bastante um ano, depois você vai, não vai cru para um país que não fala seu idioma. Né? Eu, corajoso, meti a cara, por várias circunstâncias, perdi trabalho, tudo como eu já falei em outros vídeos, no outro vídeo, e vim, meti a cara. Chegando aqui, realmente ela estava certa. Foi difícil, foi difícil o começo, porque eu não falava nada. E o pior de tudo é você não entender o que eles falam. Principalmente aqui na Irlanda, o sotaque irlandês ele é carregado. Ele é mais difícil, a gente no Brasil está acostumado a ouvir o inglês americano e assistir filmes americanos e música americana. E só que aqui já é diferente, é o inglês britânico. Na realidade, eu entendo que não é, a origem do inglês, eu acredito, que é o britânico. Ele é o mais puro inglês, eu acredito. Eu não pesquisei sobre isso ainda, mas eu acredito que é o mais puro inglês. Mas a minha sugestão, hoje eu já estou aqui há um ano e alguns meses aí, já mudou totalmente. Já morei com pessoas que falavam só inglês. Atualmente eu moro com uma pessoa especial na minha vida. Ela só, ela só fala inglês e ela só conversa em inglês, é a língua nativa dela, e a gente conversa em inglês o dia todo, o mês todo, a semana toda, e assim vai. Mas o meu inglês, eu estudei 6 meses, depois eu caí pro mundão, comecei a
tentar conversar por aí e tal, mas eu tinha um bloqueio da gramática, quando eu falava errado. Eu pensava muito para construir frases, essas coisas. Isso acabava que, claro que acabava impactando no meu resultado de eu tentar falar com alguém. Se a pessoa tinha paciência, ela esperava. Mas algumas não tinham e acabava que viravam doesn't matter. Deixa pra lá. Mas eu recomendo, se você pensa em fazer um intercâmbio fora do Brasil, intercâmbio de inglês, fazer intercâmbio fora do Brasil, é claro, fazer um intercâmbio para aprender inglês ou qualquer outro idioma, estuda bastante no Brasil, estuda bem, um ano que seja, mas estuda profundo isso, coloca o inglês na sua cabeça, pelo menos as regras, o princípio básico de muita coisa, que é o mais usual, e depois cai para fazer o curso, porque você vai aproveitar muito mais. O meu primeiro curso eu fiz 6 meses intensivo de inglês, de segunda a sexta, toda tarde, e mais o intensivo que você faz na rua, né? Que você tem que falar. Você é obrigado a falar inglês, isso é ótimo. Mas foi ótimo, esses 6 meses. Aí o que aconteceu? Eu fiquei mais ou menos 6 meses sem escola, só falando inglês, só falando, e meu inglês mudou, mas assisti Popcorn, todos os filmes que tinham no Popcorn, em inglês, no começo com legenda, depois eu passei a não assistir mais com legenda, hoje em dia eu já não assisto mais com legenda, não é fácil, né, a questão de accent, que é o sotaque, muda de região, muda as palavras, tudo, mas você tem que forçar, você tem que brigar com a sua cabeça, falar assim, não, você vai aprender isso, você vai entrar e fazer por merecer, claro, estudar, é claro. Mas eu acho, depois desses 6 meses de intervalo que eu tive de estudar inglês, que a gente nunca para na realidade, que você sempre, todo dia você está estudando, todo momento você está estudando, porque você vive num país de língua inglesa, a cabeça desenvolve, minha cabeça desenvolveu para falar, e eu comecei a deixar um pouquinho de lado a gramática, mas eu passei a observar as pessoas, os nativos no inglês aqui, e passei a usar o que eles usavam e entender o porquê, e meu inglês começou a melhorar pra caramba. Depois disso, eu voltei a estudar faz um mês. Eu voltei por quê? Porque eu senti que eu preciso melhorar minha gramática. Então, hoje eu converso, hoje não tem problema de comunicação em inglês, mas eu sinto que eu tenho que melhorar minha gramática e a minha namorada me fala que depois que eu voltei a estudar, as coisas eu comecei a pensar mais para conversar, me corrigir, me autocorrigir. Isso é interessante, isso é interessante. Mas o conselho que eu dou, conselho, se fosse bom, eu tava milionário e todo mundo tava milionário. Mas uma ideia que eu dou interessante decidiu fazer um intercâmbio para aprender qualquer idioma que seja, inglês, espanhol, Dutch, que seja, alemão, estuda antes, faz um ano aí profundo aí estudando o idioma. Depois, quando você for fazer o intercâmbio, né, você vai ter, a sua produtividade vai ser muito maior. Se eu tivesse estudado os 6 meses aqui que eu estudei aqui, o primeiro curso, para o tempo, eu tivesse estudado isso no Brasil, com a intensidade que eu estudei aqui, porque 6 meses aqui equivale, acredito, a mais ou menos no Brasil, em torno de 3 anos, 3 anos de inglês, estudando bem mesmo, porque aqui você faz a imersão total na língua. No Brasil, não. Aqui você faz a imersão total. Então, 6 meses aqui, para mim, equivale a 3 anos lá ou mais, vai depender de você.
Então, estuda bastante, nunca se vai parar de estudar, nunca se vai saber tudo de inglês, como a gente não sabe tudo de português. Mas eu acho que vale a pena você chegar aqui com uma bagagem já de inglês e depois você só vai melhorar isso, só vai melhorar e quanto mais você souber, você vier para cá, mais rápido você vai se aderir à língua. Uma outra questão esse vídeo está ficando longo, mas eu já vou terminar ele. Uma outra questão que eu acho importante que as pessoas, ninguém nunca fala no Brasil isso, principalmente os professores, ninguém nunca me falou isso. Tanto meus amigos que conversam bem inglês no Brasil nunca me falaram isso. A respeito de sotaque. É uma coisa é muito importante aqui. É a parte do listen. Mas o sotaque é muito complicado. Por quê? O sotaque só vai adquirir com o tempo. Você só vai entender as palavras conforme cada pessoa fala aquela palavra, aquela determinada palavra, ela tem um sotaque, como no Brasil. Todo mundo, conforme a região, você tem um sotaque aqui também. Então aqui, só que aqui o inglês, o sotaque é um pouco mais pesado do que o americano. Então eu, como eu e como todo mundo e como os nativos aqui falam, o sotaque do irlandês ele é carregado. Então, o que você tem que fazer? Hoje eu estava conversando isso com um amigo na escola. Ele tá falando, ele conversa muito bem inglês. A gente estava na aula hoje conversando sobre uma matéria lá. A gente tinha que conversar muito, interessante. E depois da aula a gente saiu, foi no mercado. Ele foi mostrar um pão lá que ele descobriu aqui muito bom. Eu até comprei. Ele estava me falando dessa dificuldade de entender o sotaque. Eu disse para ele, ó, realmente é difícil. Ontem eu falei com uma senhora de 90 anos, ela é avó da minha namorada e ela falava, ela emendava todas as palavras e falava baixo ainda. Então teve dois momentos lá que eu perguntei de novo, pedi desculpa, perguntei de novo, mas ela entendeu, né, pelo tempo que eu tenho de inglês, é complicado você conseguir entender todo mundo. Mas tem uma regra que é minha, isso, eu não sei se serve para todo mundo. Eu a semana toda eu assisto, no mínimo, por dia, no mínimo um filme em inglês sem legenda, no mínimo um filme por dia. Agora, na semana toda, final de semana, tem final de semana que eu assisto em torno de 5, 6, 7 filmes em inglês, mas é um prazer que eu tenho junto com a minha namorada mas é legal que eu só vou melhorando meu listening. Então, a ideia é essa. Inglês, como qualquer outra coisa que você quer aprender nova, você tem que estudar bastante. Mas não é um bicho de sete cabeças, não, porque eu vim aqui com zero de inglês, eu tô aqui há 1 ano e 5 meses, eu já converso em inglês, já está de boa, estou estudando de novo, que eu tenho que melhorar muito, mas hoje eu já não morro mais de fome, que nem a primeira semana minha aqui, que eu não sabia nada em inglês e o que eu sabia eu não conseguia falar porque eu morria de vergonha de errar e acabei que eu tive que. Uma amiga minha me ajudou, que foi comigo no McDonald's e a gente comprou Big Mac, Big, e eu comi e foi de boa. Mas é isso aí. É, deixa aí seu like se você curtiu o vídeo, inscreve no canal e, e vamos conversando aí, vamos tirando as dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, deixa aí a sua dúvida, eu vou ter o prazer de responder. Hoje está um pouquinho frio aqui, eu acabei chegando da escola, acabei ficando com a mesma roupa, eu cheguei um pouco mais tarde e tô um pouquinho frio, tô com um pouco de roupa de frio aqui. Mas é isso aí. Slow chat.